Existem comparações de personagens que a gente vê direto na internet que são mais meme do que uma análise de verdade, mas colocar Rick Grimes, um dos maiores protagonistas da história da TV, frente a frente com Walter White, talvez o anti-herói mais icônico dos últimos tempos, é uma comparação que realmente dá muita discussão. Dois personagens extremamente humanos, complexos e que passaram por transformações profundas ao longo de suas histórias, e é justamente por isso que essa disputa é tão acirrada. No vídeo de hoje, a gente vai ranquear alguns critérios decidindo ponto a ponto quem leva melhor nessa comparação. Vamos analisar fatores como presença em tela, o nível de ameaça do personagem, né? A motivação, ou seja, o porquê ele faz o que faz, o conceito do personagem, que é a ideia por trás dele, os feitos e, por fim, o X1, quem ganharia num duelo entre eles. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Diferente de personagens que já entram em cena como uma ameaça pronta, a presença do Rick Grimes é construída aos poucos, e talvez seja exatamente isso que torna tudo mais pesado. No começo, ele já impõe respeito, mas é com o tempo que essa ameaça cresce de verdade. A presença do Rick nasce do conflito interno. Cada decisão errada, cada vida perdida, cada limite ultrapassado deixa marcas nele, e essas marcas viram autoridade, sabe? Quando ele solta o "isso não é mais uma democracia", é aquele momento que consagra ele como o verdadeiro líder do grupo. E o mais assustador é que ele raramente precisa levantar a voz, porque todo mundo já sabe do que ele é capaz, do que ele perdeu e até onde ele vai pra proteger o grupo. O Rick é um policial treinado, um estrategista nato, ele sabe lutar, se adapta rápido e enfrenta zumbis sozinho como se fosse rotina. E é nas temporadas 4 e 5, na estrada, que ele vira outra coisa. Ele não é mais só um sobrevivente, ele é um predador. A cena em que ele morde o pescoço do Joe pra salvar a família é absurda, um choque total e deixa claro o nível de ameaça que ele alcançou. E a gente não podia deixar de falar da cena da igreja, né? Cara, ele matando os canibais do Terminus é talvez um dos momentos mais brutais de toda a série. Aquilo é desconfortável de propósito, tá ligado? E mesmo mais tarde, quando ele é traumatizado pelo Negan, essa presença não some. Ela fica ali, adormecida, esperando uma brecha pra voltar com tudo. Rick Grimes não é só assustador porque gosta da violência, mas porque aprendeu a usá-la quando não há alternativa. E poucos personagens na TV conseguem carregar um peso tão grande quanto Rick Grimes. Falar de presença em tela do Walter White é falar de uma construção muito lenta e silenciosa. No começo de Breaking Bad, ele não impõe nada, mano. É um cara apagado que ninguém respeita, ninguém teme e muitas vezes não tá nem aí pra ele, sabe? A presença do Walt é praticamente inexistente, um sujeito invisível dentro da própria vida. Só que aí nasce o Heisenberg e essa presença começa a mudar completamente. O chapéu, a postura, o jeito de falar mais firme, tudo vira uma encenação que ele cria, não só pros outros, mas pra ele mesmo, tá ligado? Heisenberg não é mais forte fisicamente, mas tem uma aura absurda, uma presença que domina o ambiente. E o mais perigoso, claro, é a sua imprevisibilidade. Você nunca sabe qual vai ser o próximo passo dele. O Fulminato com o Tuco, o Lírio do Vale, a bomba com o Hector, o Walter transforma o caos em arma. Muitas vezes ele nem precisa estar na cena pra ser ameaçador, porque o nome Heisenberg já carrega medo sozinho. As pessoas têm pavor de uma figura que elas nem sabem quem é de verdade. E na quinta temporada, então, ele chega no topo da cadeia, ali naquela primeira metade da Season 5, meu amigo. Não tem mais ninguém acima dele. Nesse ponto, a máscara cai e o Heisenberg assume total controle, vira o chefão do jogo, sabe? Walter não vence na força bruta, ele domina manipulando, fazendo outros agirem por ele. Só que vamos combinar, por mais forte que essa presença seja, quando a gente compara com o Rick, não tem jeito não, viu? Em questão de presença, o Rick ainda leva melhor. Cara, a motivação do Rick Grimes sempre foi muito direta e justamente por isso ela é tão forte. No começo de The Walking Dead, ele não quer salvar o mundo nem virar um líder de alguma comunidade. Ele só quer voltar pra casa, encontrar a família e recuperar algum pedaço de normalidade no mundo que já tá todo ferrado. Quando ele acha a Laurie e o Carl, essa motivação muda de escala, porque proteger o grupo vira praticamente uma obrigação moral. O Rick começa a liderar não porque ele quer poder, ele lidera porque sente que se ele não fizer isso, ninguém mais vai segurar
segurar esse peso. Cada morte do grupo vira combustível para ele continuar lutando pelos seus ideais, como se cada escolha certa pudesse dar sentido àquelas perdas. A culpa vira um motor constante, empurrando ele para decisões cada vez mais extremas. Só que com o tempo, o Rick entende que os valores do mundo antigo não funcionam mais ali, e a motivação dele deixa de ser fazer o certo para fazer o necessário. Isso não transforma o Rick em vilão, transforma ele em alguém disposto a carregar o peso das escolhas sujas. Ele acredita que se ninguém assumir essa responsabilidade, todo mundo vai morrer, e mesmo quando ele tenta reconstruir algo como em Alexandria, o objetivo final nunca muda: criar um futuro pro filho e pros sobreviventes. O Rick não luta por poder, ele luta pra manter as pessoas vivas, mesmo que isso custe quem ele era antes. Quando a gente tá falando de Walter White, a motivação dele é uma das paradas mais complexas e desconfortáveis de Breaking Bad. Muita gente acha que tudo começa por causa do câncer, mas na real, o câncer é só o gatilho e não a causa de verdade. Ele não transforma o Walter, ele revela quem ele sempre foi. Walt passou a vida inteira sentindo que foi passado pra trás, que o mundo devia algo pra ele, sabe? Ele ajudou a criar uma empresa gigante, viu os ex-colegas ficarem milionários, enquanto ele dava aula sem respeito nenhum e ainda trabalhava em 2 empregos. A motivação dele nunca foi só dinheiro, era provar do que ele era capaz, mostrar que não era um fracasso. O ego ferido sempre esteve ali, só estava reprimido. Ele não aguenta ser corrigido, subestimado ou depender de alguém, por isso recusa ajuda médica, caridade ou qualquer saída fácil. Aceitar ajuda seria admitir derrota, e isso pra ele é impossível. E com o tempo, cara, a motivação se corrompe ainda mais. Não é mais sobre sustentar a família, é sobre ser reconhecido. Ele poderia ter parado várias vezes, tinha dinheiro e opções seguras, mas prefere arriscar tudo a voltar a ser só o professor Walter White. O que move ele é a obsessão por deixar um legado, por não morrer irrelevante. Heisenberg vira esse símbolo, a prova de que ele importou, mesmo que da pior forma possível, e por isso, nesse critério, mesmo sendo bem acirrado, é o Walter White que vai ganhar. Agora a gente vai pro conceito do personagem, que é a ideia por trás dele. E o do Rick é bem interessante, viu? Porque ele começa como o arquétipo mais tradicional possível, tá ligado? Um policial certinho, defensor da lei, o cara que representa a ordem no mundo que ainda fazia sentido. E o mais interessante é ver isso tudo sendo desmontado aos poucos. O Rick não se torna brutal porque quer. Mano, ele é empurrado pra isso, testado o tempo todo, forçado a cruzar linhas que ele mesmo nunca imaginou cruzar. Cada escolha pesada vem acompanhada de perda, trauma e culpa. Não tem nada de ambição ou maldade gratuita ali, é pura adaptação, sabe? Com o tempo, ele deixa de ser um exemplo moral e vira o que aquele mundo exige, um monstro necessário para manter os outros vivos. O Rick passa por uma transformação profunda e trágica. Ele se torna cruel porque alguém precisa tomar decisões irreversíveis, e esse alguém acaba sendo ele. O Rick não se corrompe de forma direta, ele quebra, se reconstrói, quebra de novo, e nunca existe uma versão final dele. Isso faz parte da ideia do personagem. Ele tá sempre em estado de reconstrução. No início, Rick acredita que o mundo pode ser consertado. No fim, ele entende que o máximo que dá pra fazer é impedir que tudo piore. Ele não termina como o herói clássico nem como vilão, mas como alguém que aceita que o mundo nunca mais vai ser como antes. Indo pro Walter White, na prática ele começa como o cara mais comum possível, professor de química, pai de família, invisível pro mundo, alguém que passa a vida inteira sem ser notado. Só que por trás disso já existe algo errado, um ego gigante preso dentro de um homem pequeno, convencido de que o mundo deve algo pra ele. O mais interessante, cara, é que Breaking Bad não mostra um homem comum virando um monstro do nada, mostra alguém que sempre quis ser grande, finalmente encontra no crime a permissão pra isso. O Heisenberg não surge como um acidente, ele tá mais pra uma liberação, sabe? O que é mais fascinante é que o Walter é um personagem cheio de camadas, quase 3 identidades diferentes: o Walter White, o homem comum, o Heisenberg, sua versão sombria e dominante, e no fim, o Mr. Lambert, que é só a sombra do que sobrou. Breaking Bad não conta apenas a história de um homem que virou vilão, conta a história de um homem que escolheu ser exatamente quem sempre quis ser e pagou o preço por isso. E justamente por essa complexidade simbólica, por essa ideia tão bem amarrada, que o Walt vai levar a melhor nesse critério.
Cara, quando a gente fala dos feitos do Rick Grimes, a lista é simplesmente absurda. O maluco acorda sozinho no hospital depois do apocalipse, sem entender nada do que tá acontecendo, e mesmo assim consegue sobreviver naquele caos total. Depois ele é forçado a matar o Shane, o seu melhor amigo, quando percebe que ele virou uma ameaça, e ainda carrega esse peso pelo resto da série, tá ligado? O Rick toma prisão na marra, transforma o lugar em abrigo por meses, coisa que parecia impossível naquele mundo, além do fato dele encarar o governador, que era o maior inimigo até então, e sair vivo desse confronto. Mais tarde, no Terminus, ele executa os canibais sem hesitar, e quando chega em Alexandria, ele ganha o papel de líder rapidamente. Ele encara aquela horda gigantesca de zumbi que invade a comunidade e lidera o grupo no meio do caos, sem falar da guerra contra os salvadores e a derrota do Negan, né? E pra fechar, o cara ainda explode a ponte pra salvar todo mundo, se sacrificando nisso, cara. Mano, os feitos do Rick são coisa de lenda, tá? Quando a gente começa a listar os feitos do Walter White, dá pra ver o quanto a escala dele cresce de forma absurda. Logo no começo, ele mata 2 traficantes e já deixa claro que tá disposto a cruzar vários limites. Ainda na primeira temporada, tem aquela cena absurda dele explodindo o escritório do Tuco, mostrando que aquele professor de química não era tão inofensivo assim. E o nível sobe ainda mais quando ele envenena o Brock com o lírio do vale só pra manipular o Jesse, cara. Um dos atos mais frios da série. E aí vem o feito mais icônico, matar o Gus Fring com uma bomba num asilo. Mano, uma das cenas mais chocantes de toda a série. Após isso, Walter se torna o maior produtor de metanfetamina dos Estados Unidos, um chefão real do tráfico que produzia a droga mais pura já feita. Ele acumula tanto dinheiro que nem consegue mais lavar ou esconder tudo, sem falar de quando ele ordena a morte simultânea de vários prisioneiros na 5ª temporada. E no final, cara, o Walt ainda derruba a gangue neonazista usando uma metralhadora automática improvisada. Mas cara, sendo bem justo aqui, dá pra ver que a gente tá comparando 2 tipos de feitos completamente diferentes. Breaking Bad é uma série muito mais intelectual, em que os feitos do Walter White vêm de manipulação e estratégia, tudo acontece na cabeça dele antes de explodir no mundo real. Já em The Walking Dead, os feitos do Rick Grimes são muito mais físicos, de combate direto. O cara resolve as coisas no braço, no calor do momento, tá ligado? Então não é uma comparação fácil, porque não dá pra comparar exatamente uma bomba no asilo com uma horda de zumbi na porta. Mas no fim das contas, a gente tem que eleger um vencedor, né? Então quando a gente pesa escala, constância e quanto cada feito exige dele como pessoa, o Rick acaba levando uma leve vantagem. Ele enfrenta ameaças o tempo inteiro, perde pessoas, toma decisões impossíveis e ainda continua de pé liderando geral. Então mesmo sendo uma disputa muito equilibrada, no critério de feitos, o Rick Grimes vai levar a melhor. Cara, quando a gente fala de X1 entre Rick Grimes e Walter White, nem tem muito mistério, mano. Frente a frente, sem preparo, sem plano mirabolante, o Walter não dura nem alguns segundos. Ele nunca foi lutador, não tem experiência em briga, entra em pânico fácil quando a coisa sai do controle, tá ligado? Já o Rick é policial, treinado pra combate, tiro e reação sob pressão, e passou anos sobrevivendo a guerras, emboscadas e ataques constantes. A diferença física é enorme, Rick é mais resistente, mais agressivo e acostumado com dor de verdade. Walter depende totalmente de preparação, veneno, bomba e armadilha. Sem isso, ele perde toda a vantagem. Num X1 direto, Rick não ia dar espaço para conversa, manipulação ou discurso intimidador. Ele já lidou com gente manipuladora e psicopata antes, tipo Shane, o governador e o Negan. A tal ameaça química do Walter só funciona se alguém confiar nele, e o Rick não confia em ninguém. Mesmo armado, Walter não tem o reflexo nem a frieza do Rick em combate real. Rick já venceu situações de 1 contra vários, enquanto Walter mal aguenta a pressão psicológica sem plano. Então, sendo bem direto, num confronto direto, sem conhecimento prévio, é vitória total do Rick. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar também. Exatamente, Ricardo, e aproveite e deixe aí nos comentários outros confrontos entre personagens que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!